há outros que também começaram a carreira. No Vila Franquense, no Fanhões, no Alcochutense, não é? Mas ganhava bola. Bola. Ora viva, caros ouvintes, a este primeiro episódio do De Futebol Percebo Bola. Comigo está o resto do painel, João Mesquita, Miguel Ribeiro, Tomás Brásia. Eu sou o Pedro Nunes. Bem, e que melhor maneira de começarmos este primeiro episódio senão com uma declaração de interesses? Muito bem. Quem és tu, João Mesquita? Sou um estudante de comunicação, neste momento a trabalhar fora da minha área, como acho que todos fazem. Estou aqui neste programa apenas para dar umas opiniões um pouco banais. Porque de futebol percebes bola, sim. Exatamente, de futebol percebo sempre pouco ou bola. Estou aqui, vou já assumir que sou adepto do Sporting, que é para ninguém ficar com dúvidas quanto à minha preferência clubística. Podem não querer entrar por aí. Pronto, passo ao próximo colega, Miguel Ribeiro. Pois bem, eu sou o Miguel, como o Pedro apresentou, e muito bem, não é? Também estou a trabalhar fora da minha área, não vou dizer o que é, senão o podcast nunca vai para o ar, porque vou aparecer morto numa valeta. DML. Não, antes fosse. Já lá, um dia falamos da EML, para recordar uma antiga glória. Mas... Pronto, e sou do Alverca. Basicamente é isso. Nada acima do Alverca. Eu sou o Tomás, também sou um ex-estudante de comunicação e neste momento estou a estagiar na área, embora ainda não propriamente naquilo que quero seguir. Quanto ao meu clube, vou deixar em segredo porque acho que vão conseguir perceber ao longo dos programas, mas posso dizer que também partilho aqui com o meu amigo Miguel o gosto pelo Alverca, ou não fosse a nossa terra, não é verdade? O maior do Ribatejo. Muito bem, eu sou o Pedro Nunes, sou benfiquista e para que percebam mais ou menos como é que este podcast vai funcionar, a nossa ideia é discutir sobre futebol, aqui um grupo de 4 amigos, sendo que eu só conheci o Miguel Ribeiro hoje. Já podemos dizer que somos amigos. E eu também. Portanto, a nossa ideia é debatermos futebol como se estivéssemos num café, mas ao mesmo tempo com alguma seriedade. A composição disto até vai ser muito simples, não vamos ter um moderador fixo, sempre todas as semanas um de nós vai estar responsável por preparar o episódio e ao mesmo tempo assumir a emissão. Para que fique também bem claro, parece-me importante esclarecer aqui uma questão que talvez possa ser levantada, porque não temos aqui ninguém do Porto. Sim, o Tomás Brásia não é do Porto, mas o Miguel é de todos, ok? Eu não sei de nenhum. É do Miguel Portugal. Maria vai com todas. É do Portugal. Não. Acho que em Lisboa também é difícil ter muita gente do Porto. Lamento. Não é para dizer mal do Porto, mas... Não, mas sou aqui o único que tem um clube. Já estamos a afastar os adeptos Tem do Porto. Não, peço desculpa. Não tenho nada contra, porém... É verdade. Mas também não tens nada a favor, não É é? verdade. Ok. Bem, já deram uma pista sobre o meu clube, portanto, a partir daqui podem investigar. E não é o Bolonenses. Espero que não tenham já desligado o podcast quem seja do Porto. Apesar de nutrires uma certa afinidade com o Bolonenses. É verdade, por motivos familiares, digamos. Verdade. Muito bem, então acho que vamos passar para o primeiro momento, sendo que o nosso podcast vai estar sempre dividido entre 4 momentos. A jornada, onde debatemos o que é que aconteceu na jornada. Um tema semanal, escolhido por nós, algo que requer mais um bocado de discussão, uma parte mais séria. Depois temos o radar, onde discutimos a ascensão de uma equipa, um jogador especial ou um treinador em destaque. E no final temos sempre um tempo de compensação, que é um bocado para desanuviar o clima e sendo que o moderador prepara sempre um desafio para o resto dos participantes. E, pois bem, cá vai, podemos começar. Ora, muito bem, e neste primeiro episódio decidimos
para ser um bocado diferente e para não entrarmos em pé juntos, achámos importante, se calhar, cada um de nós dar uma opinião sobre aquilo que está a ser o campeonato até o momento, sendo que ainda faltam alguns jogos, mas já muito foi jogado, já muito aconteceu no futebol português. Portanto, a ideia é esclarecermos um bocado sobre, para além da nossa posição, também debatermos um bocado sobre o que é que está a acontecer aos três grandes, e não só, e quão movimentado este clube está. Se calhar começo por ti, Tomás. Tens alguma coisa a destacar deste campeonato até agora, da Liga NOS? Bem, ainda não podemos fazer um balanço final porque ainda faltam 3 jornadas e ainda não há nada decidido quanto ao campeão. Mas penso que, como a tabela indica, o Porto tem sido a equipa mais regular, com algumas quebras agora também no fim. O Benfica, como já vem sido hábito também nos últimos anos, tem arranques maus e acaba por crescer ao longo da prova. Só que no seu melhor momento da época acaba por falhar no jogo decisivo e isso pode marcar a diferença em relação a épocas anteriores no desfecho final. O Sporting nota-se que o plantel é mais equilibrado e mais forte do que em anos passados, daí ainda estar em quase todas as competições e já ter ganho uma, e estamos a relativamente um mês de terminarmos a época. Achas que é mais forte? Achas? Em relação a anos anteriores? O plantel? Acho que o plantel é mais forte, tem mais soluções pelo menos de qualidade e também de quantidade em relação a anos anteriores. E acima de tudo acho que não se falhou tanto nas transferências. O ano passado as aquisições foram Várias. 90% delas ao lado e se calhar este ano foi um bocado o contrário, 90% delas foram acertadas. Exemplo do Mathieu, do Bruno Fernandes. Sim. Mas pronto, penso que neste momento o Sporting já está mais afastado, porque faltam 3 jornadas, é muito complicado, o Porto teria que perder 2 jogos. Mesmo o Benfica está numa situação que é desconfortável, porque ainda tem que ir a Alvalade partindo em desvantagem em relação ao Porto. E portanto o Porto, se nada acontecer de normal, irá acabar por ser campeão este ano. Miguel? No geral é o que disse o Tomás, não muda muito. O Sporting fez boas contratações, mas eu acho que passou mais também por acertar em quem dispensar, porque elementos que não jogam assim muito, em qualidade nem quantidade, estorvar no plantel, à partida não fazem grande falta. E é dinheiro poupado. O Porto consegue a proeza de contratar o Vaná, não precisar para ele para nada, e estar a correr o risco de ser campeão, com um treinador que eu gosto muito do Sérgio Conceição, mas nunca ganhou nada. E o Benfica, algum ano, teria de correr menos mal a estratégia do empurra para a frente, porque o Benfica, em anos consecutivos, está à toa, arranja ali uma peça-chave, esmifra até ao fim e depois é campeão. Aconteceu com o Renato Sanches, aconteceu com o Pizzi o ano passado, este ano o Krovinovic correu mal. Acho que depois, ou o Krovinovic teve o azar de se lesionar cedo demais, ou então a estratégia finalmente, por assim dizer, deu buraco. Mas algum dia havia de dar buraco. Em relação ao resto do campeonato, acho que principalmente o Vítor Guimarães tem tentado francamente mal. O Vitória, se não me engano, é o segundo ou terceiro pior defesa. Está a ver se compete com o Estoril. Tem só 5 golos de diferença sofridos, sendo que o Estoril tem 59 e o Vitória tem 54, se não me engano. O Rio Ave a surpreender, e depois há mais algumas desilusões. O Feirense, depois da época passada que fez, não esperava que estivesse tão baixo. O Estoril, depois da época passada que fez, principalmente a reta final, também não esperava que fosse tão baixo. O Marítimo, se não tem tido aquela quebra a meio, se calhar estava mais perto do Braga do que 20 e tal pontos de diferença. E também, é isso, e também tens o Braga. E lá está o Braga. Cada vez mais o Braga regular. Que, para além de jogar muito à bola, o Braga é estupidamente competente. E um plantel fantástico. Aliás, e um bom plantel. Plantel bem acima da média, para o que é costume dizer. Sim. Aliás, o Braga, se não fosse o confronto com os 3 grandes, é se calhar isso que lhe falta para dar aquele salto para se intrometer mesmo na luta. Pelo menos o Braga ganha 4 pontos ao Sporting, mas acho que não ganha pontos a mais ninguém.
Sim. dos dois grandes. Dos outros dois Sim, grandes, sim, acho que não ganha pontos a mais ninguém. Penso que não. Se calhar se contabilizares esses 4 jogos com Porto e Benfica, já não digo 4 vitórias, mas 3 vitórias, já estaria agora na luta pelo campeonato. E até aí se vê, de outra maneira, do Marítimo, a qualidade que tinha o plantel do ano passado, porque Fran Sérgio, Diego Sousa e Raul Silva entram de caras. Sim. E Este é ano. uma qualidade tremenda. Fran Sérgio, acho que tinha lugar em qualquer equipa portuguesa. De longe, o Fran Sérgio, eu gosto bastante do homem. Acho que é um grande médio centro. E o Braga tem outra boa contratação, que é o Paulinho. Que andava perdido no Gil Vicente, se desprimeu para o Gil Vicente a fazer sabes lá o quê. E o Abel também está a fazer um grande trabalho. E o Abel, que ao início o pessoal ainda ficou um bocado indeciso. Parecia que estava a correr mal no início. Parecia que estava a correr mal, que ia ser Teve o Jorge dificuldades Simão. na Liga Europa. no Isso início. Apesar de ter ganhado o Alphanheim, sim. Exato. Mas depois a coisa está a correr bem, vai quarto lugar. Lançadíssimo. O Abel é aquele treinador que, por acaso, gosto bastante dele. Não sei, não tem medo de arriscar. Eu acho que em termos de discurso, ele já como jogador era bastante forte. Eu acho que ele tem, não tenho a certeza, mas penso que tem um curso de educação física superior ou assim. Ele já no Sporting, quando estava lá, já tinha um discurso bastante coerente e assertivo na altura. E aí tem continuado como treinador. E há uma coisa que eu gosto bastante dele, é que é aquele treinador que não tem medo. E nota-se que tem o grupo do lado dele. Sim. Exatamente, também. Bem, e tivemos agora, neste momento, aqui Tomás Brasi acabou de partir a cadeira. Acabámos de Estamos a ter aqui desmontar. um acidente gravíssimo. Acabamos de desmontar os A casa estúdio, acabou agora de ir começou. abaixo. Não sei onde é que isto se coloca, mas há de se resolver. Sim, acho que Acho que não é problemático. Acho que podes, desde que não tem costes. Acho que o dinheiro desse podcast está para arranjar. Acho que devíamos meter isto no podcast. só Sim. por acaso. Pronto. E João Mosquito, Pronto, alguma coisa a agora falar? vou começar a falar do Porto, para não acharem que eu sou anti-Porto devido àquela intervenção inicial. Estás-te a sentir mal? Não. Acho que eles, por acaso, sem fazer um grande investimento, estão a fazer uma época muito acima do que eu esperava. Verdade. O Sérgio Conceição, eu particularmente não gosto muito dele devido à personalidade dele, que acho que já como jogador também era um pouco assim. Sérgio Conceição é aquele homem que se ama ou se odeia, um bocado como o Jorge Silva. É isso, sim. Não tanto, mas é um bocadinho. Surpreendeu-me imenso. Ele como treinador, acho que já em França fez um bom trabalho. Depois o Porto foi buscá-lo e ele conseguiu recuperar jogadores que estavam acabados para o Porto. Estavam muitos deles emprestados noutros clubes. Chamou-os de volta e estão a fazer uma grande época. Infelizmente para eles, para o meu clube não, mas para eles perderam alguns pontos fundamentais quando estavam na frente e agora está mais complicado. Mas penso que o Porto fez uma grande época sem grande investimento. Pronto, é isso que eu queria dizer. Depois no Benfica, acho que é o costume do Benfica. Normalmente começa mal o campeonato e depois a segunda volta faz sempre uma segunda volta muito regular. Acho que o Rui Vitória tem sempre um discurso também bastante coerente, apesar de eu achar que muitas vezes o discurso não é dele, né? É mais dado pelo gabinete de comunicação e ele segue o que lhe dizem, mas acho que tem sido bastante regular. Yes, man. Acho que um jogador fundamental neste campeonato é o Jonas, que para mim é o melhor jogador do campeonato. Agora, por acaso, hoje saiu uma notícia que irão investigar o doping nos 3 clubes, nos 3 grandes. Vamos lá ver se Jonas não está A envolvido. notícia quase dizia o título à força. Exatamente. Eu penso que não. Pronto, espero eu que para o bem do futebol não haja nenhum doping nos 3 grandes. Mas esperas ao mesmo tempo que há. Mas ao mesmo tempo. Não, porque Jonas tem jogado tão bem que parece doping. Isto é no bom sentido, estou a elogiá-lo. Jonas tem sido um grande jogador, fundamental no campeonato. Depois no Sporting, infelizmente é o costume, chega a janeiro, está sempre muito tremido, mas vá lá, este ano tem conseguido fazer melhor, já ganhou uma taça da Liga, espero que ganhe a taça de Portugal, também se não ganhar, não sei o que é que é dizer mais. Em termos diretivos, Olha que o Aves. em termos diretivos, acho que o Bruno Carvalho está a criar alguma instabilidade que eu não estava à espera, sinceramente, mas pronto. É o Sporting, de 4 em 4 anos há sempre problemas ali no clube. Mas pronto, o que é que eu posso dizer mais? Já estamos um bocado afastados da luta do título. Neste momento é esperar que consigamos o segundo lugar. Não. Vamos ter um derby importantíssimo em Alvalade contra o Benfica. Os últimos não têm corrido assim tão bem, mas é esperar que ganhemos. Pelo menos qualificar para a Liga dos Campeões seria fundamental para as finanças.
e ganhar a Taça de Portugal, acaba por ser uma época até positiva porque fizemos uma boa exibição com o Atlético de Madrid na Liga Europa. E 2 títulos não se pode dizer. Não é uma época provavelmente positiva, mas não é Não é negativa. negativo também, sim. Mas podia Dá ser pelo melhor. menos- Porque o grande objetivo do Sporting já há anos é ser campeão, que é uma Sim, coisa que não sim. temos conseguido. Mas também, vocês estavam na Liga Europa, foram derrotados pelo Atlético de Madrid, não é? Exatamente, não é um Realmente clube qualquer. favorito. Sim. Dá Apesar pelo deles não menos um terem balão de jogado. oxigênio para a continuidade do Jesus. É isso. E a forma como ele conseguiu unir os jogadores no final, depois daquele embate com Ele Filipe- retirou muito desta polémica Se vocês também. não, positivo. não contabilizarem a Liga Europa, o Mourinho ano passado, se o Sporting ganhar 2 taças, o Mourinho ano passado também ganhou 2 taças e foi considerado uma boa. Tirando a Exatamente, a mas, Campeonato claro, Europeia. mas é outro contexto porque o Mourinho tinha uns milhões que o Sporting não Exatamente, tem. mas mesmo assim Claro, foi considerada, claro. Sim, foi exato, considerada exato. boa época. Exato. E estavas a falar do Jonas, eu sou do tempo em que ele era considerado o pior avançado Exato, do no mundo. Brasil. No Por isso é Grêmio. que eu também estranho Não me muito. engano. Sim. O contexto do nosso. Não está fácil isso. Oh puto! Espera aí, eu agora tenho que montar isto. Mas Fica já assim, destruiu a fica assim. cadeira. Senão depois podemos Muito bater. bom. Não, mas estava a dizer, o contexto do nosso campeonato também. Espera aí. Só mesmo para dar aquela pausa para cortar, que já é bué tempo, já foi bem. Este barulho foi bué da forte para o Diz do microfone. contexto. O contexto do nosso campeonato também é propício a isso. Eu acho que aqueles craques que sabemos que têm qualidade, mas que em campeonatos mais competitivos, por uma razão ou por outra, não conseguem triunfar, encontram no campeonato português uma boa plataforma para mais altos voos. É uma questão imensa, epá, muito contexto mesmo. Por exemplo, o Jonas, se não brilhou no Grêmio, eu não sei. Tipo, eu sei que ele tem aquele famoso vídeo no YouTube que é o maior falhança sempre de um avançado. Nunca vi por acaso. Em que É digno de ver. ele falha um gol de baliza aberta, mas tipo, escandaloso mesmo. Mas isso também pode acontecer aos É grandes isso. jogadores. Mas é muito uma questão de contexto, como estás Há adaptado à equipa. há jogadores que ficam marcados por causa desses vídeos. Claro, é isso. E E às vezes é o próprio. No Grêmio não acredito muito que tenha sido isso, porque, como ele é brasileiro, não acredito que tenha sido um problema de adaptação, mas às vezes isso acontece. Grandes jogadores que vão Não para se outro adaptam, país e exato. não se Mas, por adaptam. exemplo, ele no Valência teve uma boa prestação. Não se Ele pode dizer que foi ainda faz flop. 40 golos em Aliás, 3 épocas. aliás, foi o Quatro Nuno Espírito épocas. Santo que o afastou depois. Sim. Então, veio chato para o Benfica e Acho que foi a custo zero. foi a custo zero. Mas, Exato. deve ter- Mas à mas semelhança foi um do prémio da Jonas, tu assinatura. tiveste o Saviola. Verdade. Mas O Saviola Não. tinha 3 ou 4 épocas apagado e de acho que não se repente... pode comparar. Porém, o Saviola já tinha outra reputação quando veio para cá. Sim. Sabe, Sim, ele já não, vinha com eu uma falo- carga eu falo a nível de diferente. qualidade. Teve carreira no Barça, no Sim, Real sim, Madrid. Sim, mas a nível da atualidade do que ele era antes de vir, mais ou menos era a mesma coisa. O jogador e Andava tal, um bocado ali perdido. um bocado perdido. É, sim, o campeonato português diremos que é bom para esse tipo de jogadores que no final da carreira ainda têm alguma Tem coisa qualidade para dar. técnica, mas Exato. já estão um bocado desgastados. Sim, também concordo. Sobre o campeonato, a única coisa que eu queria acrescentar Já agora, talvez depois, falar um bocado da bocadinho jornada. sobre os clubes mais pequenos, que ainda só falei sobre os Exatamente, grandes. exatamente. Está bem, pode ser. Então o que é que. Não, dizer, também destacar o Braga, que apesar de tudo, se calhar já podemos enquadrar como clube grande, não é? No nosso É ali campeonato. um 3,5, 4. Está ali no limbo, É pronto. isso, é isso. Falta um título, se calhar. Sim. O Miguel aqui falou do Marítimo e há uma coisa curiosa do Marítimo na política de contratações deles, que eles são o único clube, pelo menos até há pouco tempo era assim, eu acho que ainda é, o único clube da Primeira Liga que não recorre a empréstimos dos grandes. E eu acho que isso é bastante interessante porque acaba por lhes dar margem negocial também para gerir os seus próprios ativos. Mas também tem um forte apoio empresarial por trás. Sim, não digo que não. Isso aí eu acho que em Portugal Quase todos. é impossível não viver com esses apoios. Até porque ou o tens ou... Não dá. Não Isso, dá, isso é uma boa questão. Sim, é uma grande questão. Mas pronto, pelo Para menos bater. sabe que os jogadores são deles e não está limitado Claro. como acontece muitas vezes em que vai jogar com um A questão dos grande empréstimos. e não pode jogar com 2 ou 3 jogadores É que são os muito mais complicado. importantes. Normalmente são sempre os jogadores-chave da equipa. É muito São- complicado. são os que estão emprestados. É isso. Mas pronto, lá está, eu também não posso censurar porque os clubes precisam disso, não é? Claro. Até porque eu acho que isso entra um bocadinho mais naquilo Precisam que vamos disso, eu falar não mais à sei. frente. Tenho grandes questões sobre isso. Mas se calhar isso fica Sim. para. Faz a para outro ponte para o tema. próximo Pois. tema, sim. Aproveitamos para um outro tema. Não falamos sobre a jornada também de... Sim, temos falado Nós até agora temos focado nos pontos mais positivos, pontos negativos. Não, o Miguel já falou do Que o meu Guimarães. amigo Miguel não vai gostar, mas Temos o caso do Estoril. vai ter que ser o Pois é, Estoril, não é? Equipa com mais golos sofridos e 59.
e com o pior registro. Eu acho que o fora. Estoril só jogou bem num jogo que foi contra o Sporting. E fez uma boa primeira parte contra o Porto, apesar de tudo. Aquela Não, Não, e primeira contra, parte que eu contra o consegui- Benfica, contra o sim. Benfica também jogou Não. bem, exatamente. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Na segunda parte. Não foi para a equipa do último lugar, sim. Porque eles têm, Porque eles têm. O 11 deles, olha, se estás a ver, têm jogadores com qualidade. eu acho que eles têm uma parceria com o Tráfico, não é? Que é- Sim, ainda é. E tem lá, conseguem sempre jogadores brasileiros que têm qualidade técnica. Eu consigo ver isso lá. O Evangelista, o Alano. Exato. Pá, Eu acho que o problema do. Para mim, uma das revelações do campeonato É o Lucas. Evangelista. Sim, Lucas o Silva, o homem joga. O problema do farta. Estoril é que nota-se que contrata jogadores brasileiros de qualidade, mas lá está. Só que não tem um projeto tipo contínuo, para mim. Sim, e depois mudam a equipa todos os anos. É tipo um não, caixote é, de jogadores. não é algo equilibrado. Sai 15 jogadores, entra 15 Isso é um grande jogadores. problema das equipas portuguesas. E pá, depois é a que não tem- adaptação desses jogadores à Europa, quer se queira, quer não, o futebol brasileiro é muito diferente do futebol de cá. E mesmo numa liga como a portuguesa, que não é uma liga top da Europa, Exato. acaba por ser uma liga forte para mim em termos estratégicos, porque nós temos bons treinadores. E se os jogadores não vierem com essa preparação tática, eu acho que mesmo na nossa liga sentem algumas dificuldades. É isso e um bocadinho mais, porque o Estoril, ao longo do tempo, tem sido os caixotes, mas a qualidade vai caindo cada vez mais. E depois só tem conseguido. Por exemplo, esta época, o Estoril andou, na época, a jogar sem um trinco. Foi preciso vir o Gonçalo Santos em janeiro porque não havia trincos. Que é porque resolveram dispensar o Diogo Amado, nunca perceberam porquê, ou foi muito Pois, bem o pago. Diogo Amado da formação do Sporting. Sim, o Diogo Exatamente. Amado, ele foi para o pé do, se não me engano, foi para o pé do Xavi. Era um jogador bem decente para o E era o homem que estava mais tempo na casa juntamente com o Mano, desde 2012, 2013, se não me E engano. tinha um jogador também muito interessante que eu vi-lhe um grande futuro, que é o Anderson Yaziti. O Exiti. Mas ele acho que foi para a Bélgica na altura. Mas o Exiti já leva mais de 60 jogos em 2 anos, por isso Exatamente. não perdeu titularidade, sim. O Exiti, Falou-se muito até para o Sim. Sporting, para substituir Faziam o William comparação Carvalho. com o William, exatamente. sim, exatamente. E acho que foi um jogador, pronto, lá está, na Bélgica ganha-se mais do que cá. Apesar do frio, se calhar eu prefiro estar de lá do que cá. Sim, eu acho que é preferível estar. Acho que Porque é ele até está na contratações. luta por títulos, não é? Lá na Bélgica. Ou pelo menos luta pelos lugares cimeiros, que é o Genk, penso. Acho que é o Genk, acho que é o Genk. E acho que é preferível estar na Bélgica, se calhar, a lutar pelos lugares cimeiros do que estar em Portugal a lutar para não descer. Aliás, eu acho que o William também teve emprestado a um clube belga. O Cercle Teve no Bruges. Cercle Bruges. Cercle Bruges, E exatamente. temos o caso do Renato Não me Neto, que também anda a fazer carreira, acho que ainda está lá na Sim. Bélgica. Tá, acho que sim. E até já jogou Liga dos Campeões e tudo. São esses campeonatos periféricos, tal como o nosso também é, Exato. que às vezes ajudam os jogadores nessas fases da carreira. Também temos o caso, já tinhas falado, mas o Guimarães, que é uma época de decepcionante. Exato. O Pedro Martins. Não fizeram grandes contratações, tirando o Eldon. Mas o Guimarães sempre teve este problema aqui. O Guimarães é Perdem aquele sempre jogador- imensos jogadores. é aquela equipa, perdão, que é muito ano sim, ano não, porque sempre que eles fazem uma grande campanha ficam sem metade da equipa, porque não têm Verdade, capacidade para os segurar os jogadores melhores jogadores, e depois acabam sempre por quebrar no ano seguinte até voltarem à grande forma deles. Eu lembro-me que o Vitória, quando foi à Liga Europa com o Rui Vitória, da última vez, na época a seguir, tiveram uma fase em que tiveram 14 ou 15 jogos sem ganhar. Yeah. Epá, se calhar pelo menos não tem muito olho para a coisa a nível. Eu já não digo a longo prazo, a médio. E mesmo este ano provavelmente vão ficar sem o Rafinha, que é o jogador mais influente. Exato. Sim. Ele agora, honestamente, tem estado um bocado desligado do Vitória, mas do início da época até por volta de janeiro, o Rafinha levou o Guimarães às costas. Sim, O sim. Rafinha é um dos completamente. grandes destaques do campeonato. Eu acho que ele já tem um pré-acordo com o Sporting. Sim, foi talvez. anunciado pelo talvez Sporting, sim. sim. Pá, mas nunca se sabe, é um salto difícil. Bem, Mais ou menos como o Ruben Ribeiro, que foi para o Sporting. Exato, Quer dizer, não sim, é mais sim. ou menos porque o Ruben Ribeiro é mais. é mais jogador mais velho, mais experiente, experiente. Este tem mais gente, Este tem uma margem de gente. progressão muito maior. do contexto português, é Exatamente. diferente. Mas pronto, bem, vamos passar então para a segunda parte do programa, onde vamos debater a Liga Portuguesa e como é que podemos deixar de ser uma liga, somente uma liga periférica. Se temos potencial para mais ou não. Para além de falarmos dos três grandes e dos outros clubes, se calhar é importante também referirmos e pensarmos na Liga no geral, mais no global. Onde é que está a Liga Portuguesa neste momento? O que é que ela é? Como é que ela é vista para fora? E sobretudo, a grande questão que
que nesta semana, como foi dado ao tema para pensar neste primeiro episódio, foi como é que o nosso futebol pode evoluir, não só em termos de jogo jogado, mas como a liga, que digamos que é o póster para muitas das contratações dos três grandes e não só. Quando eu penso na Liga Portuguesa, penso numa equipa, agora falando de mim, não dos meus colegas, de uma equipa composta por uma liga composta por três grandes. Depois ali o Braga e o Guimarães, se calhar, acho que tem que pôr o Guimarães ali numa segunda linha, se bem que o Braga tem-se destacado mais, mas não sei porquê, mas... É ali os rivais do Minho. Exatamente, mas eu sinto que o Guimarães tem Mas em termos uma de história massa mais adepta, presente. A Exatamente. massa sim, adepta sim, é sim, até o sim. quarto grande para mim. Exato, na minha exato. opinião. Depois, em termos de massa adepta, depois vem Boa Vista, mas em termos desportivos, Sim, mais sim, fraco. sim. Exatamente. Mas se calhar eu diria que o Guimarães e o Braga, se bem que em termos Já financeiros já agora não destaca no digamos Braga. Guimarães, Vitória. Vitória exato. Guimarães, Estamos a ofender há 30 Senão já minutos. desligaram os portistas e os vitorianos. Os vitorianos de Guimarães, porque senão os de Setúbal também desligam. Estamos a perder ouvintes a cada Já um. perdemos 3 clubes. Já Ok. vi. Mas já ganhámos alguns adeptos do Vitória de Setúbal. E do Alverca também. Sim, sim, sim. Do Alverca Verdade. também. Que são muitos, diga-se. Bem, já acabámos de perder neste momento os de Alverca. Eu próprio vou-me Não, mas os retirar. do Vila Franquense estão a gostar, por isso eles já estão a ouvir. Pronto. Pronto, agora é que os do Alverca foram todos embora. Eu próprio vou-me retirar do programa. Muito bem. Então pronto, a nossa ideia agora aqui é debater um bocado sobre o que está a passar na Liga Portuguesa, como é que nós podemos evoluir. Eu penso muito no fosso que existe entre os três grandes e o resto das equipas, e também não só o futebol, aquilo que eu chamo de entulho de jogadores vindos de fora, que nós, a meu ver, contratamos demasiados jogadores de fora e não apostamos suficientemente na nossa formação, muito por causa talvez dos empresários e etc. Portanto, não sei se algum de vocês quer eu acho começar que- a falar. Posso começar? Já vi tudo. Amigo, não tens que meter a acusação. Eu acho que temos que evoluir muito em termos de mentalidades. Antes de falarmos dos pontos mais técnicos, em termos de mentalidade mesmo do povo português a discutir futebol, eu acho que se cria um clima muito de guerra em termos a falar de futebol. Todos os dias compras um jornal, vem sempre discussão entre Porto, contra Benfica, contra Sporting. Eu acho que isso é pouco saudável para o nosso futebol. Os presidentes estão sempre todos em guerra, os adeptos estão em guerra. Eu compreendo que as rivalidades sejam importantes também para se preservarem, mas temos que ser mais cordiais. Não sei, eu acho que faz um bocado mal ao futebol este clima constante de guerra. Eu acho que não é uma questão de cordialidade, é uma questão de cabeça. Sim. Não pode ser à São as parte. duas coisas. Sim, se calhar uma leva à outra. E depois também não sei. temos a mentalidade de queremos ser mais pequenos do que já somos. Para mim, tipo, Mas achas que isso passa que imagem lá para fora? É porque... passa uma imagem má, porque nós lá fora somos vistos como os clubes, os três grandes, vão buscar jogadores à Argentina, Colômbia, Brasil, etc. Depois ficam cá um ano se forem bons e vão para os maiores da Europa. Uma ponte, não é? É uma ponte, sim, exato. Aliás, alguns jogadores dizem mesmo isso. O Ramires, quando assinou pelo Eu queria Benfica, dizer, Sim, o Ramires sim, quando sim, chegou ao ele disse, Benfica, ele disse Queria ir eu para o acho que Chelsea. ele disse propriamente que ficava cá um ano e depois ia-se embora. queria ficar um ano para ir para o Eu acho Chelsea. que as mentalidades têm que mudar acima de tudo, não sei. Então, mas espera, o que é que achas que Imagina, se agora fosses presidente da Federação Portuguesa de Futebol, qual era as tuas primeiras ações? Pá, primeiro tinha que tentar pacificar o futebol português, mas eu acho que não sei. Iremos passar ao próximo convidado. Terei de pensar um pouco sobre. Porque eu acho que não tem tanto a ver com o presidente da Federação. Eu acho que é mais Não, com- tem a ver com as estruturas todas. Eu acho que é tudo, tanta estrutura já instalada. Não, o que eu no quero futebol. dizer é, se fosses um deus do futebol português, qual é a peça que mexias neste momento? Eu mexi, Dirigentes. eu mexia os dirigentes e Pois foi o que mexia, eu tentei. e mexia os direitos televisivos, porque se tiveres muitos Exatamente. direitos Sim, televisivos é e isso que eu também dirigentes ia da treta, metem no bolso e vão andando. Resumindo, o que nós temos de melhor são os jogadores e os treinadores. E o Sim. pior é os dirigentes. E a comunicação social, não podemos falar disso também? Puxa um bocadinho. Quer dizer, aproveita se calhar do Aproveita-se fogo também que há, não é? daquilo que é do que está à volta. Exatamente, sim. Mas, sim. Já tinha pensado nisto aqui. A comunicação social não é propriamente um problema, apenas aproveita-se
daquilo, todos Mas os eu acho que incendiários pode que ter um Os existem. problema dirigentes também se dão a isso. É isso, e não só os clubes, e todos os agentes, todos os agentes Porque do tipo, futebol. a comunicação não é? social também tem que vender. Eles fazem coisas Verdade. sensacionalistas mesmo para Lá está, vender. Mas isso também não é apenas em Portugal. Se tu fores aqui Claro, à vizinha Espanha, vais Claro, ver a tem em comunicação Inglaterra, social. Mas eu Sim, acho que não é tanto. Eu acho que Não, lá em também Inglaterra são acontece. muito. Também Inglaterra acontece. não, em Espanha. Mas tu aqui abres tipo de 5 notícias, TV 24, abres todos os dias, é tipo clima de guerra entre os três. Eu não percebo isso. sim. E demasiado tempo de antena aos clubes. Olha, por exemplo, agora falando em dirigentes e por falar em Espanha, o Futre fala sempre do presidente que ele teve no Atlético, do Gil e Gil. Eles chegaram a ter discussões em direto na rádio, que isso aqui em Portugal, se nós achamos que isto é de malucos, Até mesmo aqui era impensável. até mesmo Não há aqui era hipótese. impensável. E na altura acho que ele era diretor desportivo e o Sim, Gil e Gil sim, era sim. presidente. E tiveram Sim. uma discussão, sendo os dois do mesmo clube, na rádio, em direto. Portanto, Sim. não é exclusivo de Portugal. Eu acho que em Portugal não se fala muito de futebol, fala-se mais de polémicas. Sim. Mas aí, se discutires a questão da comunicação social, aí já tens que falar de outras coisas, que é os modelos de negócio, Exato. porque é que é isto tudo. Como tu estás estruturado desde o início, não é? Como a divisão de capitais, por exemplo. Sim, mas É impossível haver competitividade com a divisão de verbas que há. A partir do momento em que os 3 anos, não sei se são todos os 3, Eu acho que isto também é uma discordam com a questão de- divisão de capitais para clubes mais pequenos, eles não percebem que temos que pensar na nossa liga como um todo, como um bloco. Se um clube estiver forte, os outros todos também estão mais fortes, mas, a meu ver, puxa Mas muito eu acho, mais eu uma acho que os liga. dirigentes também são um bocado como os adeptos, eles gostam mais de ganhar do que propriamente Do de ver clube. bom futebol, de bom Exatamente, espetáculo. estás a ver? sim. Os adeptos gostam mais de que o seu clube ganhe do que propriamente de ver futebol em si, estás a perceber? O adepto Eu acho comum, que em sim, eu Portugal acho que o isso adepto acontece comum é assim. Exatamente. Exato. Então, mas isso é o que eu acho. Eu prefiro ver um Benfica, honestamente. Ganhador do que a jogar bem. Não, ao contrário. Sim, Ao contrário. Eu Exato. prefiro ver o. sim, mas eu estava a dizer que o adepto comum Ok. prefere Eu prefiro ver um Benfica que com menos. Não, e não só ganhador. entusiasmos. Eu prefiro ver uma liga que puxe pelo Benfica, estão a ver, do que simplesmente, por exemplo, sei lá, como se estivéssemos agora numa liga grega. Agora este ano não, né? Ah, o Olympiacos. Num Olympiacos a vencer imensas épocas. Até porque eu consecutivas. discordo quando as pessoas dizem que o que fica para a história é os resultados, porque já Concordo, houve vários concordo. exemplos que Concordo. o futebol não é só o quem ganha e quem perde. Exato. Há uma mística por Uma das trás. seleções mais faladas de sempre é a Holanda, Exato. do Cruyff, que nunca chegou a ser campeão mundial. ou o Brasil de 82, se não me engano. Aliás, O do isso, Sócrates. isso até dá um certo misticismo a essas equipas, Exato. estás a Não. perceber? E temos. Portugal de 66. Sim. Sim, 2004. Sim, Eu cheguei a ver esse Eu jogo. acho que direto. 2004 para nós... Não Sim, viste? sim. também. É assim, é claro que uma conquista é uma conquista, mas eu nunca vou esquecer 2004. Para Exato, mim, exato. a primeira competição, que, se calhar também pela idade que eu tinha e por Exato. ter sido a primeira grande competição, mas um dia mais tarde, quando falarem de alguma competição que me tenha marcado a sério, eu vou falar do Euro 2004. Também Se por calhar ter- mais- também por ter Isso- sido cá. Mas isso é uma questão Sim, de também mentalidade, pode ter não sido cá. é? Isso é uma questão de mentalidade. E também, se calhar, se estamos a falar em estilo de jogo, estamos a falar mais de treinadores e como eles impõem. Nesse aspecto, eu concordo. Por exemplo, neste momento, falando de mim, do Benfica, eu olho para o Rui Vitória e eu acho que o Benfica tem material para jogar bem melhor do que aquilo que ele põe a jogar. Mas é uma questão de... Lá está, o Rui Vitória, não querendo falar mal do Rui Vitória, mas o Rui Vitória Mas mais. chega, chega ao Não é Benfica, mal, é realidade. chega ao Benfica e é bicampeão. Quando já toda a gente estava a bater no homem quando chegou, porque o Jesus sai e agora o que é que vai E ser que do eles Benfica? muitos deles queriam o Marco Silva na altura, não sei Exato. se lembram disso. Pá, e o Rui Vitória é Como eu. bicampeão, Yeah. pá, há de ter algum mérito, pronto. Tem Mas- de ter. Mérito tem que ter sempre. Tem que ter, Não, tem que ter. deixa-me dizer, para mim o Rui Vitória tem uma coisa muito boa, Foi que é inteligente. gestão de recursos humanos. Exatamente. Mano. Tu nestes últimos anos não ouviste um ponto único forte. problema no plantel do Benfica. Mano. Sim, E lá ele, está, ele manteve o plantel e ele muito sentou unido o com ele. Luizão e o Júlio César. O Júlio César mal. A mim entre ter o Júlio César ou o Varela na baliza, mais vale ter o Júlio César. Mas onde eu Mais queria, vale- mais vale não ter nenhum. mas onde eu queria chegar, Meio Júlio César. mas onde eu queria chegar é, Sim. Rui Vitória sendo um treinador bicampeão em Portugal, porque é que não se fala de clubes interessados no Rui Vitória? Eu acho que é um bocado isso que Tu olhas para o as pessoas têm a Benfica pensar. e é isso que eu ia dizer, tu vês que aquilo tem material para mais. Não é uma equipa como era há uns anos, com Jorge Jesus, com Di Maria, Mas Ramírez, é isso, Neymar, é isso que tu etc. dizes, para o adepto comum basta ganhar. É isso, eu honestamente eu vibro mais com uma vitória, ou até gosto mais de ver o. Para mim, futebol é essencialmente espetáculos. Isto é muito polémico. Títulos é 50, espetáculos outros 50. Ok? Gosto bastante de ver tipo uma equipa a jogar, por exemplo, com a que estávamos a falar, como o Klopp. É o Liverpool.
Uma equipa que... do estilo de futebol antigo, que gosta da emoção do jogo. Ofensivo, sempre para a Exatamente, frente. sim. E mesmo jogando contra uma equipa mais forte, que é o que não acontece com o Benfica, olha nos olhos. O Rui Vitória, o que eu sinto, é que quando tem uma equipa, se bem que já houve alguns casos, como por exemplo o jogo no Bayern no ano passado, não sei se lembram. Sim, o 2-2. Se bem Há 2 anos. Exatamente, Grande exatamente, sim. Se bem com algum... Em Madrid contra o Atlético. Exatamente, sim. Ganharam. Na mesma época, exatamente. O ano passado contra o Borussia. Mas há Contra o ali... Borussia foi diferente. Mas Ganharam, contra o Borussia eu acho o que... Ederson fez a exibição da vida Eu acho que dele. aqui foi um massacre do Borussia. Mas há ali momentos, que é precisamente contra o Sporting, contra o Benfica, Porto. em que eu sinto... contra o Porto e contra o Sporting, em que eu sinto que o Benfica entra Parece não jogar com clube. né? mentalidade O que eu inferior. queria dizer, há bocado para não ser mal interpretado, o que eu queria dizer é que o Rui Vitória não deixa a impressão digital dele na equipa. Não se pode dizer que o Benfica joga a Rui Vitória, porque se tu perguntares, olha, como é que é o futebol do Rui Vitória? Tu se calhar vais ter dificuldade em responder. Enquanto se perguntares Sim, qual é que é o sim, futebol sim. do Jesus, ou mesmo qual é que é o futebol do Sérgio Conceição até, Exato. tu já vais ter mais facilidade em identificar. Ideias de jogo, é isso que estás a Eu falar, não vou é? tão longe, mas vou Desde para um caminho jogo, é isso. diferente, que é... Como é que é o futebol do Rui Vitória? Não sei, mas vê a última metade desta época e se calhar já tens uma ideia. Porque nas duas épocas anteriores foi muito aproximado Eu acho que o futebol ao futebol do o Jesus. futebol do Com Rui as devidas diferenças. Vitória... Eu acho que não sei. o Rui Vitória se aproveita um bocado também da qualidade técnica dos É jogadores. isso que eu ia dizer, Sim. o Rui Vitória tem vivido também Depende muito, e o muito. Benfica da Qualidade individual. Mas atenção, mas também exatamente. requer alguma inteligência de saber colocar o jogador Sim, no aí local ninguém certo. tira mérito. E Nesse em aspecto, termos- Nesse aspecto é inteligente. a única sim, co- uma das coisas em que o Rui Vitória está à frente do, pelo menos do Jesus, é se calhar nisso. Apesar do Jesus agora ter mostrado também estar do lado do balneário Sim, sim. e isso ter sido bastante positivo, mas eu acho que o Rui Vitória nesse aspecto sabe gerir ainda melhor. O Rui Vitória é mais como um pai para os jogadores, Sim. nesse aspecto. Sim, é. E por isso é que costuma ter o balneário do lado dele, até mesmo quando foi a ferro e fogo em Guimarães, que quando o homem faz o primeiro treino, vão lá para bater em toda a gente, até no Fauzi, que saiu disparado com medo. Até Guimarães aí também no primeiro dia, que não era um plantel dele, ele soube. Mas o Calma. Guimarães parece que estamos na Grécia ou na Turquia, quando aquilo corre mal. Pois. Mas lá está, se calhar deverias Mas ter o essa Guimarães, componente. o Guimarães não, o Vitória. O Vitória. O Vitória nesse aspecto é uma boa escola para quem quiser ir para um grande. Para se ambientar tipo a Sim, exigência- a a exigência. pressão e a exigência, eu Exato. acho que sim, acho que é o clube que mais se aproxima. Agora também o Braga, que tem que Sim, sim, Se sim. calhar foi o que aconteceu ao Mareca. Aliás, porque no Braga já começa, no Guimarães, no Braga, mas no Braga já começa a entrar em competições europeias. Já é tipo Com alguma outro nível. regularidade. Já tem Exatamente. experiência. Não, isso, Sim. o Braga atualmente, se falhar Entra numa sempre. competição europeia, já é um fracasso enorme. Sim, sim, sim. O último ano que isso aconteceu foi no 9º lugar, antes de entrar o Domingos Paciência, e foi considerado Antes de um ano entrar, antes de entrar horrível. com Jesus? Não, acho que Não, não. pois não pode ter sido. Não, Não, eles ficaram em 7º lugar com o Jesualdo, acho eu. Acho que foi metade da época o Jesualdo, metade da época o Jorge Paixão. Então estou a E dizer. eles- Isso foi em que em ano? nono Isso foi em que lugar. ano? 7º ou 9º. Isso foi em que ano? E acho que foi 13, 14, se não me engano. Ah, ok. sim, foi já depois do. Depois entra o Sérgio Conceição e acho que o Sérgio Conceição não chega a jogar nas competições europeias pelo Braga. Sim, Acho sim, que é sim, isso. sim. Acho Foi que é isso. isso. É depois de sair Sim. o Domingos Paciência. Sim, mas lá Voltou está. ao Jesualdo, exatamente. O Braga este ano não. O Braga nos últimos anos. Mas Sim. agora não só pegando nisso, agora olhando para a Liga Portuguesa em geral Como é que pode evoluir? e como é que nós podemos passar a mensagem que a Liga Portuguesa vale a pena e quais são as estratégias que devia-se tomar para que conseguimos passar, ganhar ali mais uma estrela ou meia Percebo estrela. esse É possível? pensamento, percebo esse pensamento, mas também temos que ver que também há uma grande diferença financeira da nossa liga, comparando com as maiores ligas, com a inglesa, com a alemã. E até questões, há um eu acho que até gigante. questões demográficas. Nós somos um país pequeno, em que historicamente já está enraizado o clubismo. E temos uma A grande grande fatia concentração dos de adeptos, jogadores. a grande fatia dos adeptos, isto aí vai ser muito complicado de mudar. A grande fatia dos adeptos é Porto, Benfica, Sporting. Claro. Pronto. Nós temos jogos de Primeira Liga que temos nem 1000 pessoas a assistir. Menos. E quem está de fora, os sponsors, olham para isso. É isso? E não veem uma oportunidade, e acho que pensam, não vale a exato. pena. Vale a pena investir nisto? Claro Para que não. 900 pessoas, para 800 pessoas, para 1000 pessoas. Para o mundo capital, para o Porque eu mundo acho que, comercial. acho que isso são problemas que não se mudam assim tão facilmente. Para o mundo capital comercial, uma equipa é cada vez mais uma marca e não vale a pena investir. Agora, o que eu acho, os adeptos também se movem muito por resultados. E quanto mais
as equipas pequenas tiverem melhores resultados, mais adeptos vão atrair. Mas para isso é preciso dar condições a essas equipas pequenas para ter melhores resultados. E isso só vai conseguir ser feito se, lá está, voltamos ao mesmo, se o equilíbrio das verbas for mais equitativo entre Sim, todos. é isso. Os 3 grandes ganham mais se a equipa for mais competitiva. Porque É aquilo isso que nós temos muito a perceber. O que eu estou... Um Sporting e um Sim. Porto Fortes dá mais mérito a um campeonato do Benfica do que um Benfica completamente isolado a mover. Sim, sim. O que eu estou aqui a defender não é que Ou- recebam todos o mesmo, isso aí é impensável. Claro. Agora, Isso é impossível. se tu tirares do orçamento dos grandes 5 ou 10 milhões e distribuís pelos pequenos, isso vai fazer diferença no resultado final dos campeonatos? Não. Mas faz uma Os diferença grandes, se enorme calhar, para as pequenas. os grandes, se calhar, em vez... Mas Os, faria gran- diferença. os grandes, se calhar, em vez de fazer 90 pontos, vão fazer 80, mas os vencedores vão ser sempre os Mas mesmos. se calhar o último, em vez de fazer 16, faz Faz 20 e 26. tal, já Por seria exemplo, mais, se já calhar a seria mais pontuação equilibrado. média, em vez de ser 30, E consegue ou pagar os 35, salários. passa a ser E aí 45. havia futebol com melhor qualidade, provavelmente. Exato. também. Sim. É isso que eu estou a dizer. É Eu acho que o mover. futebol cá é um bocado Se pobre. pensarmos na Liga como um bloco, Se tu pensares no... se o último lugar jogar bem, o primeiro lugar ainda vai jogar melhor. Vai ter que jogar melhor para Ou si. seja, a em Liga teoria, torna-se em teoria, mais sim, em competitiva. teoria, E mesmo assim os pequenos ainda vão conseguindo fazer algumas surpresas muito devido à qualidade dos treinadores. Mas se tu reparares, vais ver as estatísticas dos grandes, dos 3 grandes. Vais ver as estatísticas dos 3 grandes em casa contra equipas pequenas e nos últimos anos deve ter acontecido para aí 3 ou 4 vitórias das equipas pequenas. Sim. Em casa dos grandes. Os grandes com os pequenos em casa nos últimos. Vá, se calhar este ano cada um perdeu em média 10 pontos, se calhar nem tanto. Exato. 10 pontos não, pá, e 5, o ano passado para aí à volta 10. É poucas sim. Tanto Pronto, o Sporting o ano passado teve uma época pior, se calhar houve mais tropeções com os pequenos nesse aspecto. O Porto há 2 anos, Quando mas... perde com o Arouca, quando empata com o Tondela, se não me engano. Sim, mas comparares com aquilo que vias para aí há 10 anos, há 10 anos houve um campeonato em que os 3 grandes acabaram com 60 e tal pontos. O Braga neste momento está com mais do que essa pontuação e é quarto. Sim, já levou 71. Pronto. bem, passamos então ao próximo momento, a que chamamos de radar, onde vamos discutir a ascensão do AEK. Neste momento, a que chamamos de radar, dedicado ao momento em que nós escolhemos uma equipa, um jogador ou um treinador em destaque, quer global como nacionalmente. E portanto, se calhar vou passar este primeiro comentário Esta preview. Ao especialista, não é? ao especialista A pessoa mais bem informada. ao especialista sobre a Liga Grega, Este homem Miguel tem Ribeiro. mestrado em futebol grego. Este homem é um olhar da Liga Grega. Este homem vê tudo. Este homem vê tudo e não vê Miguel, nada. o que é que nos tens a dizer sobre este Só fantástico AEK? para começar, digo-vos uma coisa. Só interromper para dizer que aqui o Miguel acorda às 7 da manhã para ver a terceira Liga Japonesa. Não, isso também não. Não isso também não. sabe. Longe vão os tempos e eu acordava às 5 da manhã para ver a Fórmula Deus. 1. Pronto, eu e o meu pai. Eu vou-vos só recordar que o AEK em 2009, 2010 foi segundo, 2010, 2011 foi terceiro e ganhou a Taça da Grécia. Em 2011, 2012 é segundo e em 2012, 2013 uma Liga 16 fica em 15º. Desceu de divisão devido a problemas financeiros e tudo mais, invasões de campo. Mas desceu Acho- administrativamente ou mesmo no campo? Não foi administrativamente, mas foi quase. Houve, se não me engano, também perdeu pontos nesse ano, mas desportivamente foi uma bosta. Tinhas uma coisa no cabelo. Muito obrigado. Desportivamente foi fraquíssimo. Com uma grande desvantagem, se eu não me engano, vou só conferir. Mas pronto, isto para dizer o quê? Devido a Liga, desceram à segunda Liga. Aliás, à Depois terceira, eu penso que eles andaram pela Sim, terceira. o AEK 10 com 6 pontos de desvantagem para o último sobrevivente, o Aris de Salónica, que já foi treinado pelo caríssimo Manuel Machado. Manuel Machado, nos estiver a ouvir, um beijinho. Não sei se ela se vai perceber, não já- sei se isso é linguagem Manuel Se calhar não percebe, mas eu também não tirei o Tens curso. que elaborar um pouco mais. Terei que elaborar um pouco mais no próximo episódio. Desceram à segunda liga e não foram aceitos por dificuldades financeiras. Foram para a terceira divisão, que se não me engano se chama Football Division da Grécia. É o que me diz a Wikipedia. É alguma coisa, sim. Subiram nesse ano. Este homem segue as suas fontes E nem está a mexer no Wikipédia. smartphone. Cuidado com a Wikipedia, às vezes encontra-se aí umas coisas. Confirmo. Subiu de divisão em 2013-2014 da terceira liga à segunda.
Em 14-15 foi vencedor da segunda liga e chegou aos quartos de final da Grécia, o que não foi nada mau. E daí para cá, terceiro, o ano passado segundo e este ano é campeão. 24 anos depois. Sim, penso que 24 anos depois. Ou seja, daqui dos 4 presentes foste o único que ainda viste o AEK campeão em vida. Tinha 2 anos, lembro-me perfeitamente, Acho que em foste que lá festejar. o Cheiro Olympiacos marcou aquele gol memorável. Gravaste? Estamos aqui a ter algumas dificuldades técnicas acho que no este momento pensamento. é em homenagem a Carlos Eugénio, Carlos Eugénio, se estiveres a ouvir. um dos grandes. Beijinho para Carlos Eugénio. A questão é, No fundo, este programa é uma homenagem a Carlos Eugénio. a questão é o que aconteceu ao AEK ou o que deixou de acontecer ao Olympiacos. Investimento, principalmente. Se virem de há 3 anos para cá, não é só isto que ajuda a explicar, mas se virem os investimentos do plantel do Olympiacos cada vez tem menos. O Olympiacos sempre teve uma vantagem que foi sempre tendo alguns nomes, passando a expressão, de renome. Mas encostaram-se um bocado à boxe. Encostaram-se um bocado à Há algum boxe. tempo também havia de Sim, é normal. acabar a hegemonia, não é? Evangelos Mariakis também é um bocado gilista. Quantos É o anos presidente? É o presidente do Olympiacos. Quantos que é anos conseguidos é que eles foram campeões? pelo menos Há uns 8 por aí. Pelo menos uns 8. O último foi o Panathinaikos. Em 2010. Portanto, há 8. Isso é doente? Isso é doente? Com muitos Eles, portugueses. eles foram campeões Sim. 8 vezes em 20 anos. Não sei se já estava lá o Zeca, mas acho que estava. Acho que sim. Não estava não. Não Não estava sei. não. O Zeca só vai depois. ou Eu acho que o dois Zeca, depois. não sei se é o Zeca, mas acho que é naturalizado grego. É, ele. mas está no Copenhague. Foi-se embora. Também não foi para grande sítio. Mas o joga Copenhague em- acho que leva joga em 20 pontos seleção, de não? desvantagem. Joga em Joga. seleção. Mas ele no Panathinaikos era uma referência, chegou a ser capitão. Já era Sim. capitão da equipa. A questão aqui para discutir o AEK é, se calhar, o que aconteceu foi, deixa-me deitar à sombra do Olympiacos, o AEK foi fazendo campeonatos decentes, Sim. há 3 anos, há 2 anos vence a taça e acaba em terceiro, o ano passado... Em que era que fica eles segundo. desceram? Foi em 14, não é? 12, 13. Os três. Em 5 anos passam de uma terceira divisão para o título. Foi da aquela primeira. rabona do Di Maria. Pois, olha, se calhar foi. Rabona do Di Maria, não foi 13, 14. Foi um ano antes. Não, pá, foi 9. Foi 9. Pois é, Foi 9. 10. Estás um pouco confundido. Ninguém precisa saber isto. Isto é para cortar. Corta. Corta. É do álcool. 13-14 estava o homem no Real Madrid. Verdade. É verdade. A ser campeão aqui. Exato. A ser campeão aqui, Aqui verdade. atrás de Eu nós. vi. Aqui em Alverca. Ninguém vai saber onde é que nós estamos. Exato. O que é para discutir aqui? Estamos num sítio nefasto. Só para Há acrescentar. para discutir aqui que o AEK tem 2 portugueses, Helder Lopes, irmão gêmeo de Nuno Lopes, que está na União da Madeira. O Lá Helder está Lopes. outro campeonato onde os jogadores que não conseguem mais altos voos cá encontram lá um sítio para brilhar. Sim, porque acabam sempre a ganhar um bocadinho mais de lado cá quando ganham. Tanto um como o outro foram jogadores que nunca tiveram cá nos grandes. Tiveram sempre nas equipas mais modestas, digamos assim. O outro português é André Simões, que é recordado em Portugal por um episódio em que era jogador do Moreirense e jogou no sábado contra o Benfica e no domingo foi ver o Porto ao Bessa no meio dos Super Dragões porque alegadamente ele é sócio Eu lembro-me do dessa Porto. história. Lembro dessa Exatamente. história, Não me recordo disso. Mas pronto. Mas isso marcou a saída dele, do Moreirense, ou não? Penso que não, mas falou-se disso na altura, que Duvido, era possível. Duvido. Pronto. Isso dava para uma discussão, mas... Mas neste momento acho que temos um jogador no Aves, que é o Paulo Machado, que também é adepto, confesso, do Porto. Aliás, fez lá a formação. Sim. E já se viu em várias fotografias neste ano com camisolas dos Super Dragões, etc. Isso é sempre uma boa questão. Será que os jogadores Será podem que- ter essa liberdade? Exatamente. Ou... Se calhar deviam Eu acho que deviam-se conter-se um conter pouco. mais. Eu vou dar um exemplo. Sim. O Semedo, que é um jogador do Vitória de Setúbal, que é da formação do Sporting. Exato. Toda a gente sabe que é amigo do Cristiano Ronaldo. Só que eu acho que ele, por exemplo, este ano foi visto num jogo do Sporting na tribuna a acompanhar o Ronaldo. Mas, na minha opinião, não considero que seja muito ético porque, estando ele... Mas ele já estava no Setúbal? Estava. Já. Há pouco Estando ele, tempo. Eu não concordo. estando ele a participar por uma equipa do campeonato que acaba por ser rival do Sporting, porque enfrenta o Sporting ao Mas longo do é sério? campeonato. Mas eu penso que ele não tenha tido tipo demonstrações de afeto pelo Sporting nesse jogo, era mais. Mas só pelo facto de ser um convidado do clube Mas espera, e mas estar estás a sentado na falar tribuna. como jogador, não é? Eu não concordo. Desde que seja profissional em campo. A questão é, da maneira que isto está, todo o cuidado é pouco. Pois. Às não ser, concordo, não como se concordo. costuma dizer, não Mas basta começa- ser, é preciso pôr ser. Começa logo Exatamente. a falar de corrupção.
Não, É o que isso não tem nada a ver com isso. Não, mas podem-se levantar logo Isso é mais muito- Não, mas eu línguas. estou a dizer Sim, mas começam logo a fazer as Vamos questões. deixar em É uma rolar a questão situação, ética, isso não é? é como em qualquer sítio. hoje em dia é tudo muito delicado nesse sentido. E eu não acho Se calhar que... isto em Inglaterra nunca se discutiria. Vocês vão de reparar que em jogos tipo, em que jogadores que sabem publicamente que são afetos a esse clube, que quando jogam contra eles, se eles têm um erro, Exato, é logo, exato. falam logo de Exato. facilitismo, Olha, o Edinho. de Tonel. tonel, edinhos, Tonel. etc. Bem, Eu acho que esse clima de suspeição Mas fica um bocado voltando forte. ao AEK, voltando ao AEK. recentrando a questão, o AEK ficou também conhecido durante muitos anos por ter um jogador de meio campo que utilizava a camisola número 1. Até que enfim que está a surgir um adversário, Quem era o jogador? não me lembro do nome, mas levou muitos anos com a camisola número 1. Muito bem. Não foi no AEK que jogou o Manduca? Foi, e o Edinho, Saudades. saudades do... e o Geraldo, Muito bem. Bruno, irmão do Bruno Alves. E o Bruno Alves também lá Também jogou com o acho que Fernando lá Santos. jogou. Sim. Exatamente. Até quem, ou seja, isto tudo para dizer que até quem fica parece alguém que meta o Olympiacos na linha. Já chateava um bocadinho. Mas só uma questão, o que é que fez o AEK para subir? O que é que fez o AEK? Houve algum investimento Este estrangeiro? homem faz sempre perguntas Se difíceis. calhar, eu não estou dentro do assunto, mas se calhar foi limpar as dívidas e montar um plantel decente do zero. Até porque o AEK é a mesma coisa que agora um dos 3 grandes descesse aqui em Portugal. Sim. Iria ter iria Sim, partir- sim, é iria uma partir marca, é uma sempre marca na forte. frente. É uma marca forte. É como quando a Juventus desceu, por É exemplo. isso, é uma marca forte, nem pensava. Sim. Os jogadores, está bem que não podem não ser os jogadores de top, mas os jogadores mais do que suficientes para subirem uma segunda divisão. A partir do querem clube que é uma investir. marca, há sempre algum investimento, alguém tentar procurar reativar. Sim, um bocado como aconteceu com o Rangers quando desce à quarta liga escocesa. Depois já estão lá na primeira. E já vão na primeira, só Com não- falharam a primeira Os três vez na grandes, subida. imagina, os 3 grandes, se agora descessem à Distrital, até ao 4 anos para aí. CNS para aí, não precisavam gastar um tostão em fazer a equipa e iam subir sempre. Porque os jogadores iam querer jogar lá. Sim, daqui a 3, 4 anos já estavam na primeira. Exato. Pelo menos Sim. os jogadores que permitissem ter aquela qualidade para chegar a esse patamar. Pronto, ainda bem que apareceu a AEK, basicamente. Muito bem, fica ali só a moral de hoje. Quebraram Muito bem, vamos passar então ao nosso momento de compensação. Eu tenho aqui uns desafios para os nossos colegas do painel. Vamos a isso. Oh, diabo! Eu preparei aqui algumas perguntas para o resto dos meus colegas. E queria lançar, antes disso, um desafio. A pessoa que vencer este desafio hoje vai ser o moderador da próxima semana. É suposto ser um prémio, ser um moderador? Eu acho que. Eu acho que, Eu acho que aqui vai haver pessoal a querer fazer para perder, não sei porquê. Acreditem que ser moderador é bem melhor. Vale bem mais a pena, amigos. Vamos ver. Porque sentam-se na cadeira azul. Ah, bom, isso faz toda a diferença. Então para mim, Ser um moderador é ter o Arranjado. poder. É ter o poder. Exato. E o moderador pode escolher os temas. E portanto, passemos ao desafio. ao desafio. Tenho aqui algumas questões, sendo que não preparei a ordem, não sabia como é que vocês tinham sentar nesta mesa redonda. Ainda podemos Portanto, se houver alguma mais fácil para um do que para outros, não é por mal, porque eu não pensei em ninguém. Pode haver um momento com bolinha, aviso já. Oh, diabo. Portanto, pais que estejam a deixar crianças ouvirem, desliguem Está na hora dos o patinhos. podcast. Exatamente. Hora de dormir. Pais, isto não é o YouTube. Mete este Mas programa só calma. disponível aí a partir das 10 da noite, pelo menos. Bem, 10 da noite já são, portanto. Pais, um dia iremos para o YouTube. Cuidado. Os vossos filhos podem ficar a saber bola de futebol. Depois deste momento de Miguel Ribeiro, passemos ao desafio. Momento brilhante. Este sol de Miguel Ribeiro. E a primeira pergunta vai para João Mesquita. Isto é por pontos, já perceberam, não é? Uma pessoa, são Ansioso. 4 perguntas a cada um. E depois disso, o que tiver mais respostas certas. quiz. É um quiz. Mas tem opções tipo A, B, C? Tens. Ok. É um tipo um quiz. Vou já ser humilhado no primeiro programa. Ansioso. João Mesquita, Diga. em que época surgiu a primeira edição da Liga dos Campeões, ainda com o nome Taça dos Campeões? Hipótese A. Atenção, eu tentei pôr isto completamente aleatório, portanto não venham com teorias. Eu essa aí nem precisava de hipóteses, só para tu veres. 1947, 48, 1955, 56, 1957, 60,
1950-51. Ou seja, 47-48, 55-56, 59-60, 50-51. Se não sabes, manda o calhas. Porém, não faço ideia, mas penso que seja por volta de 50-51. A resposta está Errado. errada. 55-56. Só para dizer que isto é uma vergonha para ele enquanto Sportingista, porque o Sporting participou na primeira, pá. Pois foi. Marcou o primeiro gol de sempre. Porém, Marcou não, o primeiro gol de sempre. porém não tenho esses dados históricos na minha cabeça. É muito tarde. Não é nada, pá. São É 5 de madrugada. Miguel Ribeiro. Ah, pensei que era 4 para mim de seguida. Não, é um de cada A vez. humilhação é menor assim. Atenção. Qual destes jogadores apresenta atualmente o maior valor de mercado na Premier League? Isso é segundo o Transfer Market? E agora sem hipótese. Perguntas fáceis é que para mim não. Harry Kane, Pogba, Hazard ou Salah? Salah. Tua resposta final? Errada. Harry Kane. Era demasiado óbvio ser o Salah, pá. Via só que isto era uma pergunta com rasteira. Achas que eu iria? Para a semana já não venho. Após falhar Vai-te este tipo de embora, resposta. Vai ele ganhar, já vi tudo. Já vi tudo. Tomás Barasi. Tomás Abraz. Seguimos. Quem venceu a primeira edição da Taça de Portugal? Belenenses. Académica, pá, nem precisas dizer as hipóteses. Académica. Sou um crânio, pá, um crânio. Este homem é uma enciclopédia. Este homem e a sua sede de ser o protagonista do programa. Não, eu Olha, acho só que por não teres dito as hipóteses, os pontos são a dobrar. Já ganhaste. Eu acho que isto foi tudo combinado. Confirmas? Não. Pensei que a académica não existia nessa altura. Não, A académica nessa altura levava 50 anos. mais um clube para não ver isto. Tomás, Este homem está a gerar o ódio. Estou a brincar. Tomás Abraz. Daqui a bocado só temos os adeptos, sei lá, do... Do Cucujães. Exato. Tomás Abraz. Se a rádio lá volta a chegar. mim, ok. Esta é a Sim, rádio. sim, para nós dizer para o primeiro. Qual destas equipas apresenta a maior percentagem de posse de bola na presente temporada da Liga NOS? Ok. Rio Ave, Benfica, Sporting ou Futebol Clube do Porto? Isso agora lixou-me. Peço alguma linguagem. Posso dizer lixou-me. Podes. Podes, que a gente faz. Acho que até posso dizer pior ou não. Há bocado ia dizer uma coisa pior, Não mas depois arrisques. parei a meio. Não arrisques. Não dá para meter os pis? São depois as crianças. Não sei se repararam, mas estou a já ganhar não podem tempo. ouvir o podcast. Estou a tentar ganhar O tempo. homem está a ganhar tempo. Peço alguma moderação. Sousa Martins, pelo amor de Deus. Epá. Vou apostar no Porto. Errado. Já É o Benfica. Também falhar. Curiosamente. Também não sei, pensava nisso. Para em Rio Ave deve ser o que tem menos daí. Provavelmente. Curiosamente, é o segundo. Já vi tudo. O Miguel Cardoso é o estilo de jogo dele. João Mesquita. Dizem. Estou a fazer isto para não repetir a ordem. Qual é a equipa do campeonato Tuga Tudo. que menor remates precisa fazer para marcar? Você tem que rematar menos para marcar. Certo. Benfica, o Braga, o Sporting ou o Porto? Porém, eu estou a pensar no Bas Dost, tem um rácio doentio de poucas oportunidades para marcar. Aliás, não esquecer que Bas Dost interrompeu no seu último gol, interrompeu uma fase de 48 jogos. Exatamente. 48 golos seguidos só com um toque. Eu vou dizer com base nisso, vou dizer o Sporting, mas eu não faço ideia. Errado, é o Braga. Já vi tudo. Curiosamente também. Também é um Sporting. Estava a pensar na estatística do É um Dost. Sporting Braga, olha, pedias. Paulinho também joga muito à bola. Já vi tudo. Paulinho, exatamente. Tudo. É bem da plantel do Braga. Verdade. Miguel Ribeiro. Ou seja, até agora ninguém acertou. É isto. Eu já acertei Só- uma. só- verdade, tá Já me estou a querer roubar ou quê? Académico. Epá, vou já chamar o vídeo ao árbitro. Ganhaste este lápis. Vai ser um moderador. Pois é, olha, se calhar a partir de agora vê lá se acertam algumas. Peço algum respeito. Isto é para incluir. Miguel Ribeiro. A ver se acertam Qual é o algumas clube agora. com o pior registro de jogos fora nesta temporada? O Feirense, ou seja, a equipa que tem os piores, tem menos pontos. Por acaso eu até A jogar acho que sei fora. essa. Feirense, o Estoril, o Passos de Ferreira ou o Vitória de Setúbal? Vitória de Setúbal. Errado, Passos de Ferreira. Vocês percebem bola de futebol, amigos? Pá, eu acho que o bola, objetivo percebem deste bola. podcast é exatamente mostrar que Bem, temos bola. Isto já vai em duas a cada um e só eu é que acertei uma, né? Sim, mas isto foi combinado, claramente.
Agora, Miguel Ribeiro. Já vi tudo. Qual é, nesta época da Liga NOS, a maior goleada registada fora? 1-6, ou seja, 6-1, né? Pronto, vou dizer assim, é mais fácil. 6-1, 6-0, 5-0 ou 5-1? 6-0. O Estoril perdeu em Braga. E depois perdeu em casa outra vez 6-0 com o Braga. Mas isso estás a fazer a pergunta do clube dele. Do segundo clube. Não Do vamos perder adeptos Eu do pensava alguma Estoril. moderação. Está certo. Foi para badar. Pronto, temos duas cada um. Já vi Não, tudo. eu já Tomás vi Brásia. Calma que eu ainda vou para a terceira A tua agora. foi a terceira, não? Qual é a equipa que conta com mais participação na história da Liga Europa? Porém, eu acho que sei. Ah, é o Sevilha, meu. Sevilha, É o Sevilha, meu. Calma. Sporting, Inter de Milão, Atlético de Madrid. Liga Europa não é Taça UEFA, é só Liga Europa. Liga Europa, sim. É o Sevilha. Errado, é o Sporting. É o Sporting. É o Sporting, sim senhor, amigo. Finalmente ganhamos em alguma coisa. A sério? Verdade. Eu ouvi dizer que as cidades são erradas. Isso é errado, meu. Liga Europa. Liga Europa. Está Está lá certo. quase todos os anos, menos os anos dos Jesus. Não, mas nós temos ido campanhas por aí além. Não sei, eu fui verificar as Mas isso é cidades. mais presenças, é isso? Mais presenças, quartos, Mais oitavos, participações. grupos, Mais sim. participações. Ah, epá. Sim, Lixaste-me. todos os anos. Pensavas que era o quê? Que Mais... era os jogos, É mais jogos, é participações. Pronto, já. Já percebi. Mais João jogos é o Mesquita. Sevilha. Sim. Pronto. João Mesquita. Mais uma. Essa aí tinha rasteira. Qual é a equipa com o maior número de derrotas na história da Liga dos Campeões? Se for este ano, eu sei qual é. Sempre. Sempre. Ok. Basileia, Olympiacos, Wanderlecht ou PSV? Podes repetir as opções. Basileia, Anderlecht, Olympiacos, PSV. Estou na dúvida entre o Anderlecht ou o PSV. Pá, isto aqui não é quem quer ser milionário, não é 50-50. Porém, o Anderlecht, talvez. Acertaste a mim. Todos empatados. Finalmente. Epá, isto está renhido. E agora vamos para o final. E agora chega a Isto parte. até parece que está feito, mas não está. E agora chega a parte da bolinha. O Anderlecht teve Então- 13 derrotas seguidas Exato, em fase de exato. grupo da Liga dos Campeões. Também me Se lembro isto também ficar me lembro empatado, qual é o critério de desempate? Tenho aqui outro método de empate. Se bem que já vai é prolongado. disso. Mas tinha mais piada se tivesses perguntado qual a equipa com mais derrotas este ano na Liga dos Campeões. Porém não gravou esse momento. Penso que isso era do conhecimento geral. Entre. Quem começou há bocado foi Mesquita. Foi o primeiro. É igual. Entre os seguintes nomes de jogadores, qual deles não existe? Ok. Primeiro e último, não é? Tipo. Há um deles que não vai existir. Sim, mas tipo com o primeiro nome e apelido. Estou junto. Está bem, está bem. Yaya Banana. Iago Pikachu. Esse eu conheço esse. Zé Mastro. Ou Lucas Merda. Qual é que era o primeiro? Yaya Banana. Iago Pikachu. Epá, desculpem, mas isto é muito bom. Zé Mastro ou Lucas Eu Merda. essa por acaso acho que acertava. Pá, eu acho que é o Yaya Banana. Errado, é o Zé Mastro. Pois Já é, vi tudo. pois é. Também ia dizer Zé Mastro. Miguel Ribeiro. Entre os seguintes nomes de jogadores, qual não Eu existe? desenhei essa pergunta. Oh, para mim também vai ser essa. Não sei, amigo. Porém, eu conheço o Agora é o Iago. que faz sentido, não Porém, é? conheço o Iago Pikachu do FM, só para salientar isso. Devia-me dar um ponto. Pois estou aqui com um erro doentio, amigos. Porém, moderador. Deixa-me ver isto aqui. Porque há aqui uma resposta errada. Ouvi dizer que acertei uma em 4. Sou banal. Espera. Estás a fazer perguntas teóricas. Teóricas da banalidade, não é? Lucas Banana, meu. Quem é que se chama isso? E aí a banana. Preto. Mas esse gajo era do Ed Varane, acho eu. Lembro-me desse gajo. Entre os seguintes nomes de jogadores, qual não existe? Miguel Ribeiro. O Pilas. O Felipe Babué. O Mamas. Mantorras. Ou o Marco Bode. Oh, diabo. O que este gajo se lembrou de trazer? Repete lá. O Pilas. O Felipe Babué. O Mamas. Ou o Marco Bode. O primeiro.
Não, é o Felipe Babué. Mas onde é que existe Inventei o Pilas? agora o nome. Onde é que existe o Pilas? Depois querem-se informação por mail, por amor de Existe Deus. um jogador distrital. Peço que me envies o 00 depois. Eu quero Só para dizer que se eu agora acertar, ganho esta merda. Verdade. Epá, se calhar já disse uma coisa que não devia dizer. Depois metes o pi. Alguma Tomás moderação? Abraz. Sim. Entre os seguintes nomes de jogadores, qual não existe? Porém, cuidado, atrás de virar. Não estou a ver. Som da Pila. Que? Repete lá. Som da Pila. Franco Foda. Esse existe. Luís Pau. Ou Peter Vajanas. Podes repetir, por Peço favor. alguma moderação neste programa. Podes repetir, por favor. Som da Pila. Ok. Franco Foda. Esse existe, certeza. Luís Pau. Ou Peter Vajanas. Epá, eu vou para o Peter Vaginas. É o Luís Pau. Epá, temos que ir aos Ficou desempates. empatado, não? Ficou empatado. Ok? Para a semana, todos somos moderadores. Obrigado. Agora vamos para o próximo momento. Pronto. Eu vou dizer agora é quem perder aquele moderador. Ok, Acho que é ok. mais assim para despacharmos o programa sem nunca mais acabar. Não. Eu vou dizer uma letra. Vou dizer A e vocês vão dizer stop. E vocês vão ter que dizer o nome de alguém no futebol com esse nome. Pode ser um clube, um treinador ou um Começa com futebol. A. Mas quem é que, Ah, ou quem é que alguma diz o coisa. stop? Alguém, tanto faz. Algum de vocês quer dizer stop? Eu digo stop. Ok. Ok. E perceberam, né? Começas tu. Tipo o jogo dos países, cidades e coisas. Yeah, ok. O primeiro a repetir, perde. O primeiro é não saber nenhum. Pá, tem tipo. Vou contar para aí até 5 Pode até ser cada tipo um. jogadores, treinadores, clubes, Yeah. etc. Yeah. Ok. Alguém no mundo do futebol, ok? Ok. Pá, vou contar 7 segundos para cada pessoa pensar, ok? Ok. A, Stop. D. Pesquisa. Diego Costa. Diego Godin. Dimitar Berbatov. Derlei. Dimitri Alenechev. Diego Ribas. Juricic. Damayense. David. Diego Ribas. Já disseram. Foda-se. Eu ia dizer o Diego Ribas, mas pronto. Javan. Diego Souza. O homem que nunca jogou pelo Benfica. Juricic. Já Já disse? foi? Foda-se. Acabou! Bloqueei, meu, bloqueei. Temos um próximo moderador para o próximo episódio. Fiquem connosco. Tomás de Espero Brás. que tenham gostado. Bem, E se não gostarem- até à próxima semana, não é? Experimentem para a semana. Vai ser melhor. Vai dar de ser melhor. Todas Para a as semana é semanas que vai vai ser melhorar. Todas as Isto Vá, é um muito abraço e injusto, beijinhos pá. a todos. Pronto, adeus. bom. Um beijinho, Manuel Vá, Machado. portem-se bem. Acho que de futebol percebemos bola, ficou provado. Acho que ficou provado com Sim. este quiz final. Bolérrico. Vá, portem-se bem. The most difficult sound I ever heard. Loropegi, lotepegi, lopinegi, flopetegi. All the strange sounds of the world in a single word. Loropegi, lotepegi, lopinegi, flopetegi. Lotopegi. I've just met a coach named Lotopegi, and suddenly that name will never be the same to me. Lotopegi. I've just met a coach named Lopinegi, and suddenly I found how difficult a sound can be. Lotopegi. Say it loud and there's people laughing. Say it wrong and he'll come and start wrestling. Lopinegi. I'll never stop saying Lotopegi. Lotopegi. Loripegi. Lotopegi, Lopitegi. Lotopegi, Lotopegi. Say it
it wrong and he'll come and start wrestling. Lopinegi, I'll never stop saying Lotopegi.